Olá, turma. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ecologia, né? Esse conteúdo é para quem não pôde participar da aula da webinar. Então, nós vamos retomar desde fluxo de energia para a gente relembrar, porque a gente vai precisar muito de cadeia alimentar para estudar os ciclos biogeoquímicos, né? Então, relembrando que o fluxo de energia ele é unidirecional, ele não é como a matéria que ela é reciclável, ela é cíclica, ela vai e volta. Ela é perdida no sentido de que ela é utilizada em processos como respiração, fezes, o metabolismo em geral, ou então ela é perdida na forma de calor, certo? Ou ela é utilizada nos processos metabólicos, ou ela é perdida na forma de calor. Vamos para aqui para a gente relembrar como é que a energia ela é introduzida na cadeia alimentar. Vamos iniciar esse fluxo de energia. A gente viu que era o Sol. O Sol, né, é a principal fonte de energia dos produtores, né? Através do Sol, as plantas conseguem transformar os minerais em glicose, que é o alimento delas, né? Por isso que elas são autótrofas, que elas produzem seu próprio alimento. Os consumidores primários são os herbívoros que se alimentam das plantas. Os consumidores secundários são os que se alimentam dos consumidores primários, né? Que são os herbívoros. Os consumidores terciários e quaternários, eles são carnívoros, sendo que o consumidor terciário se alimenta do secundário e o quaternário do terciário. Então, vocês vejam aqui que a energia aqui, ó, ou ela é perdida em forma de calor, ou ela é utilizada no processo metabólico desses animais. Então, ela não é passada na mesma quantidade para todos os níveis. E agora a gente vai ver o conceito de pirâmides ecológicas. A pirâmide ecológica é só uma representação didática das cadeias alimentares. É o mesmo conceito, né? Quem são os primeiros que recebem energia vinda do sol e transforma em glicose? São os produtores, as plantas, né? Quem consegue realizar a fotossíntese. Não só as plantas, porque nós temos alguns seres também que realizam fotossíntese, né? Então, quem conseguir realizar a fotossíntese está aqui como os produtores. Aí depois a gente tem os consumidores primários, herbívoros, consumidores secundários e os consumidores terciários. Então, aqui é uma pirâmide ecológica. Nós vamos ver aqui 3 tipos de pirâmide e a pirâmide invertida, né? Então, vamos para o segundo aqui. Pirâmide de energia. Então, a gente já viu que a energia ela é unidirecional, ela é introduzida nas plantas através, né, dos raios solares, onde a planta consegue fabricar seu próprio alimento e ela vai sendo incorporada nos diversos níveis da cadeia alimentar. Então, a energia ela é medida em quilocalorias. Então, vocês vão ver aqui que quantas quilocalorias são necessárias para alimentar gafanhoto, para alimentar um sapo, para alimentar uma cobra. Essa parte vermelha está indicando a energia que é incorporada do sol, ó, na planta, ela é incorporada bastante energia. E aqui a quantidade de energia perdida, né, ou utilizada na respiração ou perdida. Então, a gente vê aqui quantidade, quilocaloria de capim para esse gafanhoto. 10 mil quilocalorias por ano para alimentar um gafanhoto, certo? E quantos gafanhotos em metros quadrados, né? E quantos gafanhotos para alimentar o sapo? 1000. Quantos sapos para alimentar cobra? Sapos só 100 quilocalorias. Isso é em quilocaloria, né? Isso metros quadrados por ano. E a quantidade de cobra para alimentar o próximo nível da cadeia alimentar, poderia ser um gavião. E aí vocês teriam 10. Então, vocês observam que do nível para outro é apenas 10% de energia que é recebida, né?
E o do capim era 10.000, para o gafanhoto só ficou 1.000, do gafanhoto para o sapo só 100 e dos sapos para as cobras só 10. Isso é a pirâmide de energia, que ela é dada em quilocalorias. Agora veja a pirâmide de número. O nome já está dizendo, número. Então, você vai expressar realmente o número de organismos que são necessários, que estão presentes em área, para alimentar o próximo nível na cadeia alimentar. Então, vocês têm aqui 4.000 plantas para alimentar 50 lebres. E 50 lebres para alimentar 8 corujas. Então, aqui a gente tem a pirâmide de número, quantidade mesmo dos produtores em número para alimentar os herbívoros e quantos herbívoros para alimentar esses carnívoros. Isso é a pirâmide de número. A pirâmide de números aqui, ela está invertida. Viu? Lembre que as pirâmides de energia jamais ela fica invertida. Agora, a pirâmide de número, elas podem ficar invertida. Nesse caso aqui, vocês têm uma árvore frutífera, produtor, né? Que ela sustenta 10 macacos que se alimentam de frutos. Sendo que esses macacos, 10 macacos, eles vão servir de alimento para 8.000 carrapatos, que são os parasitas. Então, por isso que fica invertido. Por quê? Porque eles não vão precisar aqui de muita árvore, de muita planta, porque esses aqui vai se alimentar do sangue desses macacos. Aí, então, a pirâmide fica invertida. A próxima é biomassa. O nome está dizendo massa. O correto da gente dizer não é dizer assim, quantos quilos eu peso, qual é a minha massa, né? Que seria, em outras palavras, para você entender, a massa, o peso. Então, aqui a gente vai dizer que precisa de 800 kg de plantas, que vai fornecer matéria orgânica para 10 kg de lebres. E 10 kg de lebres vai alimentar 2 kg de corujas. Então, essa é chamada de pirâmide de biomassa. Mesma coisa se fosse uma pirâmide de biomassa aquática, né? A diferença é que você ia dizer, nós tínhamos aqui os fitoplâncton, que são as microalgas, elas realizam fotossíntese. Então, a gente tem aqui 8 gramas. Os zooplânctons são esses animais bem pequenininhos, microscópicos. Então, eles vão ser alimentados por fitoplâncton. E esses zooplânctons são alimento desses peixes. Então, aqui é aquática, essa pirâmide ecológica. Ela sofreu uma deformação, né? Porque você não vai precisar... Esses animais aqui são muito pequenos. Então, você não vai precisar de muita água, mas vai precisar de muitos animaizinhos microscópicos para alimentar esses peixes pequenos. Então, agora a gente vai entrar no ciclo ciclos biogeoquímicos, certo? Os ciclos biogeoquímicos, nós vamos ver só um ciclo da água hoje, depois a gente vai ver os próximos. E vocês vão me explicar como o homem estão interferindo nesse ciclo, né? O aluno que quiser explicar vai estudar, mostrar qual é a interferência do homem no ciclo da água e vai ter uma nota por isso. Então, veja aqui. A reciclagem da matéria. Os elementos químicos que constituem as moléculas formadoras dos seres vivos são retirados do ambiente e depois devolvidos. Por isso, dizemos que o caminho da matéria na natureza é cíclica. Os elementos químicos presentes nos seres vivos, nós temos muitos elementos químicos, mas nós vamos dizer só os mais importantes. O oxigênio, você veja aqui que na pizza, a maior parte da pizza é o oxigênio. Quer dizer, então, os seres vivos, a maior parte deles precisa desse elemento químico, oxigênio. Carbono, também, tem uma fatia. O hidrogênio, o nitrogênio, esse verde, o fósforo e o preto representa outros elementos que a gente precisa. Então, os seres vivos precisam desses elementos químicos para viverem. Vamos primeiro, o primeiro ciclo, que nós vamos estudar hoje é esse primeiro ciclo. Ciclo da água, né? Importante.
Por que ela é importante? A água ela atua como solvente universal, né? Quase todas as substâncias ela é dissolvida pela água, né? Então, no nosso corpo, nós precisamos nos processos fisiológicos, tais como para regular nossa temperatura, para o sangue, para a circulação sanguínea, no processo da digestão. E os átomos de hidrogênio, que estão presentes na molécula de água, né, que é H2O, elas são incorporadas nos compostos orgânicos dos produtores durante o processo de fotossíntese. Aí repassa para os consumidores e os consumidores e decompositores devolvem de novo à natureza. Então vamos ver como funciona esse ciclo da água. Preste atenção aqui, ó. Primeiro o processo começa na evaporação. As águas, ó, que o sol vai aquecer lagos, rios, mares. E aí essas algas aquecidas vão ser transformadas do estado líquido para o estado gasoso. Depois nós temos também a transpiração. As gotículas que as plantas e os animais, através da transpiração, liberam também vão ser elevadas até a camada atmosférica. Em seguida, essas gotículas que foram transformadas em vapor, tanto da transpiração como do aquecimento de rios, lagos e mares, eles vão ser condensados e transformados em nuvens, né? Essas nuvens irão pesar e elas vão para a região mais quente e vão voltar em forma de chuva. E aí, essa parte da líquida vai infiltrar nos lençóis freáticos, nas plantas, e boa parte delas vão para os mares e rios. Então, os processos são evaporação, que acontece nos oceanos, lagos e rios, né, com um aquecimento através da energia solar, também pelo processo de transpiração dos animais e das plantas, né, que essas gotículas vão ser condensadas lá na atmosfera, e depois de condensada, que formam nuvem, elas vão se precipitar em forma líquida de novo e vão se infiltrar nos lençóis freáticos e vão para os rios, mares e oceanos. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando do ciclo do carbono.